4:13 de Filipenses, quando ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo que ele escreveu, as instruções à igreja de Filipos, ele quis relatar para eles que todas as dificuldades que ele passou, todos os momentos difíceis, como cristão, como apóstolo nessa época, o apóstolo Paulo, ele disse que ele resume tudo isso numa só frase: eu posso todas as coisas. Então, esse texto em questão que nós estamos aqui refletindo é interessante porque, para mim, a alma do texto está justamente a partir do versículo 6, né? Porque no verso 1 até o 5, ele está aconselhando, né? Mas o verso 6 em diante, ele faz uma reflexão com eles, colocando para eles a situação da inquietude. E aí depois ele vai, do verso 10 em diante, ele vai dizer como foi que Deus trabalhou nele, que ele tinha essas dificuldades também. É interessante, é bem humano, Paulo. E ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quer dizer, todo anseio, toda inquietação, quando se coloca diante de Cristo, de Deus, certo? Tudo vai ficar guardado lá, mas infelizmente nós, como seres humanos, às vezes nós agimos de forma bem diferente. A gente pega nossas inquietações, a gente pega nossos anseios, né, e colocamos diante das pessoas. A palavra de Deus está dizendo aí que Deus seja conhecido, Deus faça conhecido o que nós precisamos, com oração. Com súplica. O que é súplica? O que é súplica? Irmão, não me interrompa, por favor, tá? O que é súplica? A súplica é o combustível que vem através da oração. Às vezes você começa uma oração tão cansativa por causa do dia de trabalho, tá entendendo? Por causa da exaustão física, mental. Então Paulo ele está falando aqui, olha, quando você inicia, né, a oração, mesmo cansado, daqui a pouco aquela sua necessidade que está lá dentro do seu coração, qual Deus conhece, porque Deus conhece todas as nossas necessidades antes que a gente pronuncie qualquer uma delas na nossa boca. A súplica faz com que a gente se aproxime mais de Deus. A súplica é justamente o estado em que o ser humano está mais humilde, mais quebrantado, mais necessitado como uma criança diante de Deus. Nós temos que fazer conhecidas nossas orações e súplicas com ação de graças, dizendo: Deus, eu sou agradecido ao Senhor, que mesmo que o Senhor não tenha me dado ainda tal coisa, o Senhor não tenha me abençoado ainda com determinada coisa, mas eu te agradeço por isso. Depois que você pede, depois que você suplica, você agradece ao Senhor. Existe uma crença errada, que você só deve agradecer. Esse texto aqui não está dizendo isso. Ele está respondendo: nós devemos pedir, suplicar e depois agradecer. Esse negócio de só agradecer é coisa de teologia da prosperidade, certo? E a teologia da prosperidade é um câncer maligno, sem cura nas igrejas hoje, certo? Ela traz muitas doenças. A teologia da prosperidade, o pessoal que prega a teologia da prosperidade ela traz a doença para você do seguinte: a primeira doença que ele traz para você é a questão da cobiça, certo? Traz a cobiça para você,
Você tem que cobiçar tudo, você não pode se conformar com o que você tem, entendeu? Você não pode aceitar que o que você tem está bom. Você tem que estar sempre em busca de algo mais. Um mecanismo como é que diz? Um mecanismo econômico, capitalista, uma capitalização de assim, eu sempre preciso ter, eu tenho que ter mais. Cada vez mais que eu tiver, é melhor. É esse o pensamento que essas igrejas estão colocando. Olha, você não tem fé não? Você não tem fé, mas ele coloca a sua fé, não é em Deus, ele coloca a sua fé diante das coisas materiais. Isso está errado, certo? Aí tem gente que diz, eu já agradeço a Deus por isso, eu agradeço a Deus porque Deus vai me dar isso, é a teologia da prosperidade, certo? Lembremos uma coisa, na Bíblia Deus disse não para algumas pessoas, e pessoas muito melhores do que nós. Saiba disso. É bom que fique conhecido isso. Pessoas muito melhores do que nós. Deus disse não para elas. Eu ouvia falar. E a gente às vezes se acha tão merecedores. Nós nos achamos às vezes tão maiores quanto essas pessoas que andaram com Jesus e levaram não, que andaram com Deus e levaram não, que estão na Bíblia, heróis da fé. E a gente se acha melhores do que essas pessoas e acha que Deus não pode nos dar um não. Pode. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é poderoso, Ele diz sim para quem Ele quiser e diz não para quem Ele quiser. O próprio Jesus Deus ensinou que saia da nossa boca, que seja nossa fala, o sim e o não. Porque o que passa disso é de procedência na Bíblia. Ou seja, nós estamos crendo errado, por isso que às vezes talvez você viva uma aflição horrível. A primeira doença é isso, é esse capitalismo do pedir. Deus tem que me dar, Deus tem que me dar, Deus tem que me dar, Deus tem que sentir meu pecado nem sobre mim. A outra coisa, doença que acontece, a outra doença que acontece na teologia da prosperidade é a revolta. Em Jesus, pessoas revoltadas com Deus. É impressionante. As pessoas vão para a igreja, as pessoas passam anos na igreja, entendeu? As pessoas vão com motivações erradas para a igreja, chegam naquela igreja e acham que vão ficar ricas, chegam naquela igreja e acham que vão humilhar determinada pessoa porque estava numa situação, e aí ela está indo para a igreja e Deus que os evangélicos mostram vai humilhar essas pessoas que me humilharam, e está totalmente errado. Está entendendo? Pessoas revoltadas, já vi pessoas tão revoltadas com Deus, que ela diz, Deus não existe, cadê Deus que não me socorre? Deus não está vendo isso não. Observe o que Paulo diz. Certo? Ser cristão está justamente aqui, nesses versículos dos 6 em diante. Você vai ver o que é um cristão de verdade. Você vai dizer assim, nossa, como estão pregando coisa errada. A terceira doença que tem na teologia da prosperidade, nós vimos que é o mecanismo de Deus tem que dar. Segundo, a revolta contra Deus. Porque quando a pessoa não alcança aquilo que ela quer, ela fica revoltadinha com Deus. Igual criança, quando o pai não dá um brinquedinho, aí ela fica toda se esperneando, meu pai não dá, então eu vou sair quebrando tudo, manipulando. Terceira doença de alguns povos crentes, sabe qual é a terceira doença? É a inveja. Você não tem ideia como a teologia da prosperidade traz inveja para as pessoas. Sabe por quê? Porque fulano de tal vê o outro com um celular, o celular dele é R$1.000 e poucos. Aí ele viu o celular e nossa, Deus abençoe o irmão, fulano e tal, com o celular, R$1.000. Né? Aí ele vai numa loja e ele vai lá e encontra o mesmo celular de R$1.000 e tantos. Só que
Nessa mesma vitrine tem um que é de quase 3 mil reais. Aí ele diz, ó, só para me esnobar, eu não vou comprar igual, eu vou comprar o mais caro. Eu posso até morrer de pagar esse negócio, mas eu vou comprar só para mostrar que eu sou próspero, eu sou abençoado. Mas todo mundo sabe que ele está na força. Sobre mim a espada da lei, doenças que a teologia da prosperidade apressar traz. Capitalismo, a pessoa tem que ter, em Jesus me traz escondi, revolta, traz inveja, e o quarto, a gente conclui, traz um abismo atrás do outro. Porque quando a pessoa começa a cair nisso, então esse meu coração o abismo chamando o outro, e ela vai morrendo espiritualmente, vai morrendo. Por quê? Porque qual é o valor que tem nessas igrejas da prosperidade? Sabe qual é o valor? É o mesmo que tem numa empresa. Você vale o quanto você tem para dar. Se você não tem nada, você não vale nada. Se você tem muito, você vale muito. É isso que as igrejas da teologia da prosperidade estão pregando. E aí, eu quero te convidar aí a Filipenses 4 de novo, para você dar uma olhada no que é ser um cristão de verdade. Porém, eu tenho algo a dizer mais. Para você entender esse texto, você vai entender que tem que entender o que eu estou dizendo agora, aqui, ó, nesse momento bem quentinho. Eu disse ontem lá no grupo que nós estávamos. Os cristãos de hoje têm que entender que esse cristão que vai ser apresentado agora, ele não tem a mentalidade que tem hoje. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso aqui, do que ele passou e tudo mais, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei passar por tudo, entendeu? Eu não tenho falta de nada. E o que é que ele diz? Ele está querendo dizer o que? Eu estou querendo dizer o que com isso? Que os apóstolos, os cristãos dessa época, eles não tinham preocupação com prosperidade, com ter. Você sabe por quê? Porque o que estava neles não era ter, era o dividir. Dividir com todos. No capítulo 2 de Atos, você vê que quando a igreja cresce, as pessoas estão levando os seus bens para os apóstolos, principalmente o apóstolo Pedro, que ficava administrando os bens. O que é que eles faziam? Eles pegavam aqueles que tinham necessidade e davam. Se um não tinha uma casa, ele dava a casa. Se um não tinha comida, ele dava comida. Se não tinha roupa, ele dava roupa. Era uma igreja com ação social poderosíssima. O início da igreja foi assim. Ação poderosa. Não era o possuir, como era na época medieval, tomar territórios e territórios para construir um reinado religioso. Não. Era temos, mas a gente divide. Mas a gente vai dando a quem precisa. Então hoje, como a igreja, esses pensamentos da teologia da prosperidade está longe disso aqui que eu vou ler para vocês agora. Que está nesse versículo 13. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Por que foi que Paulo disse isso? Será que Paulo, quando disse isso, posso? É a pessoa olhar para o carro que está ali, botar a mão sobre esse carro e dizer assim: eu posso todas as coisas daqui. Será que é isso que Paulo está dizendo? Será que Paulo está dizendo que você está com tênis de 500 reais? Está com tênis de 500 reais? Aí o irmão olha para o seu tênis de 500 reais, você bota a mão no tênis dele e diz assim: eu posso todas as coisas daqui. Será que é isso que Paulo está dizendo? Será que Paulo colocou a mão sobre os camelos, cavalos árabes, cavalos de raça na época, sobre objetos de ouro? Será que Paulo disse: posso todas as coisas daquele que me fortalece? Será que foi por isso? Foi não. Sabe por que não foi? Porque anterior ao versículo 13, o 10 em diante, ele explica porque ele pode todas as coisas daquele que fortalece. Porque a palavra de Deus responde
a ela mesma. A própria palavra responde a palavra. Você não pode inventar coisas que a palavra diz. Então, versículo 10, para chegar ao versículo 13, olha o que é que Paulo diz aqui. Ora, muito me alegro e me regozijo do Senhor, por finalmente reviver. Ele está revivendo alguma coisa, ele está orando assim, revivendo algo, vivendo de novo outra coisa. A vossa lembrança de mim, eu já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, meu pecado porque já aprendi. Nossa, isso é um cristão de verdade. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Meus olhos abri. Sem estar abatido, meu irmão. Você já viu crente dizer assim? Crente não pode ficar triste. Tem que estar com um sorriso do Coringa. Meu pecado se acabando o problema com um sorriso amarelo. Isso é bíblico. Sem estar abatido. E sem também ter abundância. Em Jesus, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Essa é maturidade forte. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Todavia, 14, fizeste bem tomar parte da minha aflição. Aflição, fome, abatimento, abundância, alguns momentos da vida. E bem sabeis também vós, Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito a dar e a receber, senão vós somente. Quer dizer, as igrejas tinham abandonado Paulo. E só a igreja de Filipenses estava contribuindo com ele, ajudando ele financeiramente em algo. Estava sozinho. Porque também, uma e outra vez, me mandastes necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure fruto que aumente a vossa vida. Então, meus irmãos, você hoje, na igreja de hoje, falar, irmão, Deus vai te abater. Minha irmã, Deus vai fazer você passar fome. Eu ouvia falar dessa graça sem meu irmão, Deus vai fazer você passar necessidade. Nosso Jesus. Em alguns momentos Deus vai te dar surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que prega isso hoje para você. Morreu na cruz. O pastor é chato. Foi na cruz, foi na cruz. O pastor é chato. Onde um dia esse pastor não presta. Meu pecado castigado em Jesus. Não há poder do Espírito Santo nesse pastor. Foi ali pela fé e o que que os olhos abri. A palavra está dizendo agora que nós temos que ter uma vida cristã tão experiente com Deus, tão forte, que seja na fome, seja na abundância, seja na tristeza, seja na alegria, a espada da lei. Não porque eu estou passando fome. A primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? Em Jesus me escondi. Estou em pecado. Teologia da prosperidade. Já ensinei aqui. Meu irmão, você está passando necessidade, está em pecado. Pastor, eu estava avaliando a minha vida aqui, peraí. É desse jeito. Tem gabinete pastoral que é desse jeito, não se engane não. Aí o pastor Gaio disse dessas igrejas. Pra salvar. Aí o camarada diz assim, aí o pastor disse, é pecado, unidunite. Foi na cruz, é pecado, é demônio, tem demônio na sua vida. Onde um dia eu vi
meu pecado Aí que ele disse, o camarada disse, não, pastor, que é Jesus. isso? Eu não tenho possessão no nome de Jesus. Foi ali Jesus já me libertou de todo o império dos que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora? Não é pecado, não é demônio. O camarada está passando fome, necessidade, desesperar, devendo a Deus e o mundo. O que está acontecendo na vida dele? Ele vai dizer assim, tem uma maldição na sua família. Longe do meu Você não pega um pastor desse e fica observando, vai dizer, é uma maldição. Não, pastor, esse cara foi inteligente. Se for um coitado, uma coitada, o que vai acontecer? Ele vai sair dali achando que ele está com demônio, está com pecado, está com maldição. Aí ele diz, a maldição está na sua família hereditária, você não falar dessa graça da maldição e do céu trouxe o nosso Jesus. Você foi inteligente. Mas eu surdo. Aí vai dizer, pastor, não leva não. Mas a Bíblia não diz que Jesus já quebrou toda a maldição e eu entreguei a minha vida a ele. Morreu na cruz. E aí? Foi na cruz. O que é que falta? Foi na cruz. O que é que fica faltando agora? Onde um dia eu vi meu pecado castigado. Se não é meu em não é Jesus. pecado, se é maldição, Deus disse. Foi ali pela Mas coitado do irmão desempregado, passando olhos abri, e agora me alegro em Esse sua irmão luz. está passando por essa necessidade. Mas um Ele existe justamente dia para senti socorrer essas pessoas. meu pecado vir sobre mim a Aí, meu amigo, espada você da veja lei. hoje com quem você conversa. Talvez você conheça muito bem, conhece muitos pastores que eles falam só besteira. Vai chegar para você no momento de aflição e vai falar, e o que E será que na vida disso? abrigo seguro Cuidado com isso. nele achei. A Bíblia não diz, Jesus falou o quê? Onde todo Jesus falou, olha só, então não foi ele, foi Jesus. este meu coração, Feliz aflição. conhecendo o Eu excelso venci. amor, Vós vencereis também. me Tá na levou nossa cabeça meu que a gente acha que quando a aceitou Jesus, sofrer já lá vencemos na tudo. cruz, pra Vencemos, salvar um mas não vai parar as lutas, não. pecador. O confronto espiritual continua, meu irmão. Foi na cruz. Aí é onde você vai ser ou não aprovado. Eu vi meu pecado O que é que você tem que fazer com castigado essas pessoas? em Jesus. O que é que você tem que fazer com as tristezas? Foi ali Paulo ensinou. pela fé Tá aí. que os Quer que eu diga o que é que Paulo olhos fazia? e No verso 6, agora me alegro em Tá lá no verso sua 6. luz. Paulo fazia algo. Ó, que eu quão falei. cego andei e perdido O que é que vaguei, Paulo fazia? longe, longe do meu Verso 6. Salvador. Paulo ensinou o que é que fazia quando estava na Mas aflição. o céu ele desceu Oração, e seu sangue verteu pra salvar irmão, dobra o um joelho com muita pobre sinceridade. pecador. Não é com besteira não, é sinceridade assim. Eu Tem horas que a gente às vezes vai dobrar o ouvia joelho com falar aquele desespero que Deus dessa espera a gente aquietar o coração. O que é que ele está dizendo aí? Não fique e inquieto. do céu Às vezes a gente dobra o trouxe joelho diante do Senhor e fica inquieto. nosso Sabe Jesus. disso? É uma inquietação. Ai meu Deus, um desespero. Mas Mas eu Deus não vai agir no desespero, na inquietação. Dobra o seu joelho com sinceridade, sabe? Ao Senhor Chore que com sinceridade. morreu na Deixe o desespero de lado e fale com Deus. Fale para Deus a sua dor. foi na cruz. Fale para Deus a sua Onde aflição. um dia Fale para Deus que você está disposto. Deus, meu essa pecado aflição veio para mim. Que foi permitido no Senhor. em Glória ao Jesus. Senhor. Louvado seja o teu santo Foi nome por isso. ali pela fé Aleluias ao teu nome, porque eu estou passando por isso, olhos Senhor. abri. Está entendendo? Agora Porque às vezes a gente fica tão desesperado que fala besteira, tem gente revoltada que não vem mais na igreja, não é por causa nem de pastor, não. ia sentir Ou às vezes até é porque o meu pastor fala pecado verdades que vai na aula. Eu conheço pastor, meu irmão, que é como sobre político, não me leva a mal. a Não sei se espada da lei. o que ele fala
fica só na cabeça das pessoas, não mexe com a alma e o espírito dela não. Irmãos, eu não tenho culpa se às vezes o que eu falo mexe com as pessoas. Sabe por que mexe? Não é porque eu quero, é porque o Espírito de Deus me usa assim. Quão ditoso então este meu coração, Tem pastor que fala, todo mundo fica aquela coisa maravilhosa, sai de lá. Não mudou nada. me levou. Se alguém me der um microfone diante de uma multidão, eu falo uma única vez, nunca mais ninguém me esquece. Para salvar um tão pobre pecador. Você está entendendo? Eu quero dizer para você, eu sei o que eu estou falando. Onde um dia eu A Bíblia responde por ela meu mesma. pecado castigado em Jesus. Como é ser cristão? Foi ali Na hora da tristeza. pela É tristeza. Você está passando tristeza? Tem uma tristeza aí no seu coração, na sua vida? Foi Deus que permitiu? Viva essa tristeza. Sabe por quê? Porque a tristeza faz parte da emoção que tem o ser humano. O ser humano não foi só feito de alegria. Quando você sente uma dor, você faz o quê? Você sai sorrindo. Se você levar um copo ou tiver uma dor de dente, você fica achando graça. Se você tiver só uma pessoa de trair a confiança, você vai ter uma reação emocional. Se você amar uma pessoa de tal forma que você ouça ouvir daquela pessoa, e se a pessoa lhe trai, pelo amor de Deus, você não vai ficar rindo não, meu irmão. Mas eu surdo me Ninguém fica achando graça. converter-me não Nós somos seres ao humanos. Senhor. E Paulo está mostrando aqui como ele é humano. Na verdade, como eu sou humano, olha o que eu passei. Foi na Vocês estão com aflição? foi na cruz, onde um dia Está na abundância, louvado seja o meu Senhor. pecado Está passando fome? castigado em Glória a Deus por Jesus. isso, aleluia. Foi Está ali passando necessidade, aí falta. que os Louvado seja olhos abri. Posso, E eu agora posso todas as me coisas, Paulo diz. Olha, alegro em sua eu passei fome, eu passei a ter tive abundância, eu passei necessidade, fiquei nu, apanhei, Paulo apanhou pra caramba. Paulo apanhou pra caramba, viu? Paulo levava 100 chibatadas por causa do Cristo. Você sabe o que é 100 chibatadas de vara romana? Vara romana. Os camaradas, soldado romano, não era brincadeira não. Eram fortes, eram exímios assassinos de guerra. Você sabe que vai pegar o coitado de um apóstolo que nunca apanhou, colocar o cabra nu para todo mundo ver numa praça e lhe dar 100 chibatadas só porque o cara estava pregando Jesus Cristo. Aí eu e você, estou falando de mim também, irmãos. É eu também, amém? Vocês estão entendendo? Estou falando de mim. Aí eu murmuro da vida. Aí eu digo, ai Deus, eu não aguento mais. Onde um A gente dia não passa eu nada. vi meu pecado Não vai ser castigado que Deus deixar de em passar Jesus. nada. Porque o que passamos Foi ali um pela relacionamento e amoroso. os Para cada pé olhos existe um calçado e que se agora adequa. me alegro em sua luz. Mesma coisa é na vida cristã. Para cada cristão existe a provação que ele pode suportar. Porque Deus não vai dar a provação que eu passo para ir quando eu domino. Porque Deus sabe que eu não aguento o que eu passo. Você está entendendo? Cada um tem a porção de sofrimento, de alegria, de abundância e necessidade que Deus dá. Eu ouvia falar dessa graça sem par e do céu. A gente passa as coisas, mas sabe para que a gente passa essas coisas? Todos nós. Sabe para quê? Mas eu Para a gente ficar mais experiente, para a gente ficar mais converter-me não quis para estar mais ao preparado Senhor que por mim morreu na cruz.
toda prova que a gente faz é porque tem uma foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Colocar sua vida diante de Deus, seja com gratidão, seja sua tristeza, meu seja talvez as dificuldades que você tem consigo mesmo, a sua natureza, sabe? Você tem uma coisa aí, uma timidez, você trava, você luta, você não quer ser assim, você não está gostando de ser assim, queria ser diferente. Irmão, agora tem um momento, coloca dentro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, me levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.